Olá, meu amigo concurseiro, mais precisamente você que está se preparando para o concurso público da Caixa Econômica Federal. Eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática para concursos públicos. Hoje eu estou aqui justamente para te trazer questões da organizadora que vai fazer a tua prova. Quem vai fazer a tua prova é a Sesgran Rio, você que está aí almejando essa vaga na Caixa Econômica. Quem vai testar os teus conhecimentos é a Sesgran. E aqui no nosso canal eu trago questões das organizadoras justamente para você avaliar como é que ela vai tratar esse assunto na tua prova. O teu edital ele é extremamente vasto, tá? E a Sesgran, ela aqui e ali, ela é meio chatinha no que diz respeito a algumas colocações. Mas eu trouxe aqui essas questões justamente para te avaliar como ela opera e como mais ou menos vai ser no dia da tua prova. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o canal Gilson Fernandes, é o canal do professor Gilson Fernandes, tá? A gente criou esse canal aqui como uma ferramenta para te auxiliar nessa empreitada que tu escolheu para a tua vida, que é se tornar funcionário público, servidor público, federal, estadual, municipal, onde a gente traz o assunto informática que, olha, dá muito problema em prova, empata muita gente de conquistar esse objetivo. Então, essa ferramenta aqui é para te auxiliar a você conquistar essa vaga. Se tu chegou aqui, considera aí te inscrever no nosso canal, tá? E se me der essa honra de participar do meu canal, ativa aquele sininho ali das notificações, que agora a gente deu uma pausa justamente devido à saúde de minha mãe, mas agora a gente já está retomando o canal, já está tudo bem, graças a Deus com ela, e a gente está retomando os vídeos de novo. Vamos voltar às postagens normal do canal. Então, toda vez que a gente postar aqui um vídeo, o YouTube vai lá e te avisa, olha, tem novidade lá no canal do Gilson, dá uma olhada lá que vai ter informática para você. O YouTube abriu para a gente também a possibilidade que, se você quiser, pode se tornar membro. Tem algumas vantagens específicas para você que queira me ajudar nesse trabalho, né? Se achar que o nosso trabalho também valeu, tem um valeu demais aí também. Tu usa esse canal da forma que você quiser, tá ok? É um prazer ter você e muito obrigado pela tua audiência e pela tua atenção e principalmente confiança, tá? Eu trouxe aqui algumas questões, como eu te falei, da Sesgran para você poder avaliar como é o edital da Caixa. Ele cobra TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. É muito grande. E eu trouxe questões recentes da Sesgran, justamente em questões de 2024, questões inclusive que a Sesgran aplicou no Banco do Brasil em 2023, que é muito parecido com o teu edital da Caixa, tá ok? Vamos começar a nossa correção pela nossa primeira questão, tá? Ele coloca aqui o seguinte, olha. Ao usar um buscador como o Google ou o Bing, os usuários submetem uma frase ou uma lista de palavras denominada string de busca e recebem como resposta uma lista de páginas web que atendem de alguma forma a essa string por meio de algoritmos de busca cada vez mais sofisticados. Apesar dessa sofisticação, a busca, essa busca segue a ideia básica de, olha só, por isso que eu digo que a Sesgran é meio chatinha, né? Ela usa aqui na questão um termo que a gente usa muito em linguagem de programação, que é o termo string, tá? O que é o string? O string é um caractere, é um conjunto, na realidade, um grupo de caracteres. Então, você tem, nesse grupo de caracteres, você tem letras, números, sinais, símbolos, espaços. A união desses elementos dá origem ao que a gente chama de string. E os computadores, eles não trabalham basicamente com palavras. Só para te dar um exemplo, quando lá no Word você digita uma palavra no teu documento e ele vai lá sublinha de vermelho, ele está chamando a atenção para você que esse termo não é que ele esteja errado, é que ele não consta no dicionário interno dele. Por quê? Para o Word não existe palavra. O Word existe grupo de caracteres, ou seja, existe a string,
tá? Então, quando você começa a digitar, ele começa a comparar aquilo que você está digitando, caractere por caractere, com aquilo que ele tem no dicionário. Se aquilo que tu digitar bater exatamente com algum grupo que ele tem no dicionário, ele não te enche o saco. Mas se alguma coisa for diferente ou não existir no dicionário, ele vai lá e sublinha de vermelho. Ele está dizendo que está errado? Não. Ele está dizendo essa palavra eu não conheço. Tá claro? Só que também isso ocorre quando você junta os caracteres nos sites de busca e pesquisa. Você vai lá e coloca grupos de caracteres que vão formar o que a gente chama de palavra, né? E justamente esse grupo de caracteres é que vai orientar a busca desse site específico de busca de internet, busca em páginas da web. Então, o string de busca nada mais é do que as palavras que você reúne em um conjunto, uma frase ou uma palavra apenas. O que é isso? O que é uma string? Ele vai lá te dizer, onde estiver, ele vai lá e te informa o que é. Mas você juntou esses strings. O que é string? Deu para entender? Então, são as palavras que você junta, tá? E recebe como resposta uma lista de páginas web. O que é essa lista de páginas web? É que os sites de busca e pesquisa, hoje, como ele coloca aqui, o mais famoso é o Google, né? E o Bing, mas houve uma época em que o Google não existia. Tinha os precursores como o Yahoo, o Alta Vista, né? Que deram origem aos sites de busca e pesquisa. Só uma curiosidade, tá? Os caras que são os donos do Google hoje, eles trabalhavam no Yahoo. Eles desenvolveram o sistema de indexação e forneceram isso e ofereceram para o dono do Yahoo. Isso daí ele, na época, não quis. O que eles fizeram? Pegaram o método de busca que eles tinham desenvolvido, criaram o Google e pronto. Esse sucesso todo, tá claro? O Bing é o site de busca e pesquisa da Microsoft. Inclusive, quando ele começou bem incipientezinho, ele usava os motores de busca do Yahoo para poder fazer essas pesquisas, tá? Mas o que acontece? O que esses motores de busca fazem? Eles varrem a internet em busca justamente desses strings, dessas palavras, e indexam essa página. As páginas são indexadas no que ele chama aqui de lista de páginas da web. Nada mais é do que uma indexação de páginas. Então, todo o resultado de pesquisa que lhe é oferecido pelo Google, pelo Bing, é porque essas páginas foram indexadas. Os motores de busca procuraram, encontraram e anexaram essa página quando ela fosse solicitada alguma pesquisa sobre ela ser oferecida a você como opção, tá claro? Mas ele diz aqui, atende de alguma forma, olha, lista de páginas web, ou seja, páginas indexadas que atendem de alguma forma essas palavras de procura por meio de algoritmos, justamente os motores de busca, tá? Que cada vez são mais sofisticados. Apesar dessa sofisticação, cada busca segue a ideia básica de que o conjunto de palavras digitado está relacionado com alguma página indexada na Surface. Justo o que é Surface? Surface é justamente o universo de páginas que estão indexadas. É o que a gente chama de Surface. Tá claro? Então ele coloca aqui o seguinte, que segue a ideia básica de quê? Buscar as páginas web nas quais o usuário navegou recentemente, escolhendo aquelas que atendem a string de busca, não. Aquelas que ele navegou recentemente, está bem, se tiver, ele vai ser oferecida. Mas não é esse o critério. O critério é onde o que a busca constar ser oferecida como opção de as mais relevantes, inclusive, né? Porque ele começa todo um processo. É a frase completa, depois ele vai desmembrando, depois as frases soltas, depois alguns fragmentos. E óbvio que ele cria também os caracteres que podem restringir, por exemplo, porque é só aquela frase, tu coloca em aspas. Eu não quero essa palavra menos essa palavra, eu quero só páginas, documentos PDF, file type, PDF. Deu para entender? Você restringe. Você tem mecanismo de restrição. Mas se você não restringir, a pesquisa vai ser extremamente ampla, tá? Mas então descarta a letra A. Consultar, letra B. Consultar naquele instante páginas web que foram atualizadas recentemente para encontrar aquela que atendam a string de busca? Também não. Esses motores de busca, eles varrem constantemente a internet. Não são só as que são atualizadas recentemente. As que já estão lá também são oferecidas como opções, inclusive as mais antigas, né, são as que mais são acessadas,
tem um número maior de acessos, são esses porque foram mais oferecidas. Então, descarta a letra B. Na letra C, escolher aleatoriamente uma quantidade limitada de páginas web muito conhecidas, verificando quais atendem a string de busca. Também não, aleatoriamente não, tem todo um critério, tem todo um algoritmo envolvido nisso. Está aqui, olha. Gilson, o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de... a forma de descrever para um computador a realização de uma tarefa, de forma finita. Você descreve para o computador como ele tem que se comportar para fazer aquilo dali. Só que você descreve para ele de forma detalhada, criando as variáveis específicas, e essa tarefa tem que ter fim. Tá? Isso é um algoritmo, é baseado nesses algoritmos, não nas páginas muito conhecidas. Se fizer parte do algoritmo é outra história, mas não é o caso aqui. Tá? Navegar pela rede rapidamente, usando centenas de milhares de servidores em busca de páginas web que atendam o string de busca, não. Eles já fazem isso para criar a indexação. As páginas são oferecidas a partir do momento que elas são indexadas, tá? Gilson, é possível eu recentemente postar alguma coisa na internet e ela não entrar na busca? Sim, lógico, tá? Porque sua página não foi indexada à lista de busca, tá? Vamos ver aqui a letra E, né? Pesquisar em uma base de dados pré-construída. Olha aqui, olha. Pesquisar em uma base de dados pré-construída e indexada. As páginas web que atendam a string de busca. Pronto. Tá? A gente já fica aqui com uma assertiva correta. A letra E, tá? Porque é dessa forma que esses sites de busca e pesquisa vão atuar. Justamente fazendo busca das palavras que você usar como sequência de busca, oferecer como opção de busca, onde os motores de busca vão usar para localizar essa informação dentro das páginas indexadas, tá? Então, nesse caso, a gente fica aqui, né, como assertiva correta, a gente fica com a letra E. Dá para entender? Bacana? Vamos ver nossa segunda questão. Ele coloca aqui o seguinte. Foi criada uma planilha no Microsoft Excel 2016. Gilson, não cai o Excel 2016 pra gente. Mano, eu só não quis mexer na questão. É só isso. Tá? Eu poderia ter colocado aqui Excel 365. Poderia, mas eu não quis mexer. Porque, olha, questão extremamente recente. Da Sesgram, olha. Tá? Questão extremamente recente. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele dá aqui como referência o Excel 2016, mas não importa. Não importa se fosse o Excel 2007, o Excel do 2010, 2013, 2016, 2019, o 365, o resultado seria o mesmo. Ele só está dando uma referência aqui, que é o 2016, mas seja qual versão do Excel essa questão fosse cobrada, daria na mesma coisa, tá claro? Então ele coloca aqui o seguinte, olha. Foi criada uma planilha no Microsoft Excel 2016, contendo uma lista de preços de verduras, tá? Essa planilha tem duas colunas. Olha aqui, ó. Na primeira estão os nomes das verduras, na primeira, ocupando as células de J2 a J9. Na segunda estão os preços correspondentes dessas verduras, ocupando as células K2 a K9. Nesse cenário, para que a célula G3 exiba o maior preço dentre os preços das verduras listadas, é adequado usar nessa célula a seguinte fórmula. Olha só. Ele está dizendo que foi criada uma tabela, a planilha, né, no Excel, e tem duas colunas, e a matriz que ele dá aqui, olha, é de J2 a J9, tá? Aonde tu tens o quê? Nome, né? Aí, na segunda, da K2 a K9, estão os preços, tá? Olha aqui, olha. Nome das verduras, aqui, de J2 a J9. Na segunda, estão os preços de K2 até K9. Ele quer saber se ele tem que digitar uma fórmula na célula G3 para que ela exiba o maior preço
dentre os preços das verduras listadas. Olha, ele já está dizendo aqui, se ele quer o maior preço, ele quer o topo, ele quer o máximo. Pronto. Tu precisa saber qual é o máximo dentre os preços. Dentre os preços, qual é o máximo? Os preços estão na matriz justamente de K2 a K9. Então, eu poderia digitar assim, olha, igual máximo, né? Se ele quer o máximo, o maior preço, olha, o maior preço. Aí ele quer de K2, tá? Da célula K2 até a célula K9. Se ele está dando essa matriz, eu coloco aqui o quê? 2 pontos. Pronto. Ei, Gilson, por que eu não posso usar a função de maior? Porque não é o caso aqui. A função de maior não confunde máximo com maior, tá? O máximo é uma função estatística. E ele já te dá o máximo da amostra. Quantos candidatos ao concurso público da Caixa Econômica estão nesse momento assistindo esse vídeo? Se eu tenho qual a idade deles? Se eu tenho o nome das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento e a idade de todos eles, o Excel vai lá e diz, olha, o mais velho é o fulano ali, olha. A maioridade entre as pessoas que estão assistindo é aquela ali, ó, isso é uma função estatística, ele me dá o máximo. O maior, eu teria que dizer para ele qual o maior que eu quero. Por exemplo, se eu digitar isso aqui, olha, igual maior, tá? E eu coloco aqui, olha, K2 até K9, isso aqui estaria errado. Isso aqui estaria errado. Por que estaria errado? Está faltando parâmetro. Eu teria que dizer para o Excel qual é o maior que eu quero. Aí, digamos, eu colocaria aqui, olha, ponto e vírgula, digamos, o terceiro. Pronto. Aí eu estou perguntando o quê para o Excel? Olha, mano, nessa matriz de K2 até K9, qual é o terceiro maior? Deu para entender? Então, digamos, o terceiro maior das frutas custa R$10. Aliás, o primeiro maior custa R$10. O segundo maior, R$9. O terceiro maior, R$7. Então, ele me retorna 7. Aqui ele me retornaria R$10, porque é o máximo. Aqui ele me retornaria 7, porque é o terceiro maior. Deu para entender? Então, não dá para usar desse jeito aqui. A função a ser exibida é essa daqui. Bora ver se tem alguma coisa aqui. Olha aqui na letra A, ele já dá errado. E já é para te induzir ao erro que ele faz isso. Olha aqui, olha, igual maior de K2 até K9. Tá, mas qual é que tu queres? Gilson, se eu quiser usar essa fórmula para me retornar o maior, pode? Pode. Por exemplo, se ele coloca aqui, um exemplo, tá? Não tá aqui, mas se ele coloca aqui, olha, ponto e vírgula, se ele coloca aqui, olha, ponto e vírgula, o primeiro. Se ele coloca assim, tira esse parênteses daqui, coloca de K2 até K9, o primeiro. Ah, seria o mesmo de máximo, mas não é o que tá aqui. Ele teria que pedir o primeiro maior, tá? Então, isso aqui tá errado, tá faltando parâmetro, por isso que vai dar errado. Máximo de J2 a J9, não pode. Por quê? De J2 a J9, então, estão os nomes das frutas. Das verduras, né? Verduras. Está o nome das verduras. Não está o preço. Então, não pode ser também. Ele coloca aqui, olha, o maior de J2 a J9 e 1 de K2 não tem nada a ver. E o detalhe, ele está usando vírgula. Vírgula dá erro de sintaxe. O Excel não trabalha com vírgula. Ele trabalha com 2 pontos, com ponto e vírgula, mas ele não trabalha com vírgula. Então, isso aqui está errado. Igual ao máximo de K2 até K9. Pronto, olha. Já ficamos com uma assertiva correta, a letra D. Aí ele coloca aqui, o maior de J2 até K9, vírgula G3. O que é esse G3? Não, o G3 aqui é onde a função foi digitada, é onde o retorno do Excel vai ser dado. Olha, o máximo dessa amostra aí é tanto e está aqui, olha. Dentro dessa célula G3, porque foi aqui que você digitou a função. Tá claro? Então, isso aqui está errado também. Tá ok? Então, segunda questão aqui, nesse caso, tá? Nossa assertiva correta é a letra D. Deu para entender? Beleza? Pode parecer uma questão simples, mas ela dá um nó na cabeça da pessoa que não prestar atenção. A minha dica qual é? Faz uma tabelinha do lado. Faz ali rapidinho uma planilhazinha, coloca J2,
né, até J9, depois coloca K2 até K9, aí coloca aqui nome, preço, aí quer saber o máximo daqui, pronto. É rápido, faz isso, imagina já a planilha de colocar ela no papel. Então, segunda questão, assertiva correta é a letra T. Beleza? Vamos ver nossa terceira questão. A internet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP/IP, em que o IP está na camada de rede e o TCP está na camada de transporte. O nível acima do protocolo TCP, olha aqui, um nível acima do protocolo TCP, está a camada de aplicação, no qual se encontra o protocolo. Ah, tá. Presta bem atenção. A internet, ela é um tipo de rede que teve a sua origem num tipo de rede chamada de rede OSI, tá? OSI. O que significa OSI? Open System Interconnection. É um sistema de interconexão aberta. Só que a internet teve a sua origem lá, mas ela não é OSI. Por quê? Redes OSI possuem 7 camadas. 7. A internet possui apenas 5. Quais são as 5 camadas que compõem a internet? Olha, tá? Você vai ter bem aqui uma camada que é formada pela camada física da rede. A camada física da internet ela é formada por tudo aquilo que faz com que a rede exista fisicamente. Backbones transcontinentais, satélites na órbita da Terra, fibra ótica dos provedores de internet, servidores, computadores, tudo isso que faz com que a rede exista fisicamente, forma a camada física da rede. Bem aqui, a internet possui uma outra camada, que é a camada lógica, tá? A camada lógica ela é composta por tudo aquilo que faz com que a camada física funcione. Olha, são conceitos básicos de informática. O que é hardware? Hardware é a parte física do processamento de dados. O que é software? Software é a parte lógica do processamento de dados. Tá? O hardware, para poder funcionar, ter direcionamento de tarefa, ele precisa de um software gerenciando essas tarefas. Tá claro? E na internet não é diferente. Se existe uma camada física, tem que ter uma camada lógica gerenciando isso aqui. Bem aqui, você vai ter uma outra camada que nós chamamos de camada de rede. Na camada de rede, você vai encontrar o responsável por endereçar tudo na rede. Tudo na internet é endereçado, tá? É a estrutura de endereçamento da rede, tu encontra aqui na camada de rede. Bem aqui, tá? Tu vai ter uma outra camada, que é a camada de transporte, tá? Na camada de transporte, você vai encontrar o responsável por transportar tudo. Eu brinco durante as minhas aulas, né? Eu digo para os alunos, olha, para te entender de cara logo, tá? A camada de transporte é a Itapemirim da internet. Não tem, eu tinha uma empresa transportadora chamada Itapemirim? A Itapemirim não transporta ou transportava cargas no Brasil em todo, não é isso? Então aqui tu tens a transportadora da internet. As informações da internet são transportadas em forma de pacotes. Esses pacotes precisam ser recolhidos numa origem, precisam ser transportados e entregues em um destino. O responsável por transportar tudo isso, tu encontra aqui na camada de transporte. Aí ele diz, olha, o nível acima da camada de transporte, tu vai ter uma camada que é a camada de aplicação ou serviços, tá? Pode aparecer em prova com o nome de aplicação ou serviços. Nessa camada, você já vai ter acesso a todos os serviços que você pode usar ao se conectar à internet. A internet é uma rede de serviços. Você se conecta à internet, você solicita serviços. Quais? Serviço de consulta da www, serviço de envio de e-mails, serviço de recebimento de e-mails, transferência de arquivos, você faz downloads e uploads, serviço de envio de mensagens instantâneas, conexão remota, vários serviços. Só que para cada serviço desse, existe um método para esse serviço ser realizado, ou seja, existe um protocolo específico de realização desse serviço, tá? Todos os protocolos responsáveis por todos os serviços que você pode solicitar ao se conectar à internet, tu encontra aqui na camada de aplicação ou serviços. Tá claro? Aí o que acontece? Essas duas camadas aqui, geralmente,
os autores eles juntam. Eu estou te falando que a internet tem 5 camadas, mas tem alguns autores que juntam essas duas, ela passa a ter 4. Mas é a união dessas duas aqui, tá? Isso aqui é infraestrutura, isso aqui é estrutura de rede, cabo, isso aqui é o resto. Para te entender protocolo, que é o que ele está pedindo aqui, né? Baseado em protocolo TCP/IP, o que acontece? Aqui na camada de rede, eu te falei que tu vai encontrar o responsável pelo endereço, né? Deixa eu trocar essa cor aqui para ficar mais bonitinho, tá? Aqui tu vais encontrar quem responsável pelo endereço? Tu vais encontrar o protocolo IP, o Internet Protocol, o protocolo da internet. Ele é a estrutura de endereçamento da internet, tá? Ele está aqui nessa camada. Na camada de transporte, tu vais encontrar o TCP, olha, o IP está na camada de rede e o TCP está na camada de transporte, olha aqui. Então, na camada de transporte, tu vais encontrar o TCP, o Transmission Control Protocol, o protocolo de controle de transmissão, tá? Só que também na camada de transporte, tu tens um outro protocolo que é o protocolo UDP, o User Datagram Protocol, o protocolo de datagrama do usuário. Os dois para transporte. Esse aqui, quando precisar de mais controle no transporte, tá? Na perda, para não perder pacote. Ou seja, tanto que ele é lento, mas ele é confiável. Esse aqui, mais usado para streaming. Voz, som, rádio, tá? Ouvindo Spotify, assistindo vídeo. Quem está transferindo é o UDP, tá? Porque ele é rápido, ele é veloz, mas ele não é confiável, tá? E aqui na camada de aplicação ou serviços, tu vais encontrar os outros. Na camada de aplicação ou serviço, tu vais encontrar o protocolo HTTP, que é responsável pela www. Tu vais encontrar o FTP, que é o responsável pela transferência de arquivos. Tu vais encontrar o Telnet, tá? O Telnet, que é o responsável pela conexão remota. Tu vais encontrar o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo responsável pelo envio de e-mails, tá? Tu vais encontrar o protocolo POP3, tu vais encontrar o protocolo IMAP, tu vais encontrar o protocolo IRC, ou seja, todos os outros protocolos estão nessa camada. Todos os serviços que você vai solicitar ou se conectar à internet, tu vais encontrar justamente nessa camada. Então ele está dizendo o seguinte, olha, um nível acima do protocolo TCP, o nível acima é a camada de serviço. Está a camada de aplicação, no qual se encontra qual protocolo? Por exemplo, o ICMP. Não, o ICMP não pertence à camada de serviços, tá? O SMTP, olha, tá aqui, olha, pronto. A gente já mata aqui na assertiva correta. Agora deixa eu voltar, né? Agora aqui, tá? Aqui, tá? A gente já fica com uma assertiva correta, a letra B. O SONET, mano, se alguém sabe o que é isso, me coloca aí nos comentários. Olha, o SONET é isso, não sei o que é, tá? O UDP, olha, o UDP está na camada de transporte. E o Ethernet é o padrão de rede local, o padrão de rede LAN. Então, nesse caso, terceira questão, a gente fica como assertiva correta a letra P. O SMTP é o protocolo que está na camada de aplicação, dentre o que ele está oferecendo aqui. Deu para entender? Bacana? Vamos ver. Nossa quarta questão. Topologia é a forma como uma rede de computadores é organizada. Beleza, tá? Já definiu. E representa como as conexões são feitas entre os equipamentos no nível físico. Quando se projeta uma rede local, é possível a escolha de uma topologia em que todos os nós se conectem ao mesmo meio de transmissão. Em sua configuração multiponto, em que um cabo interliga todos os dispositivos. Essa configuração é conhecida como topologia em... Olha, gente, entenda o seguinte. Ele está falando de rede de computadores, tá? Tá aqui, olha. Quando eu estou falando de topologia, para os meus alunos, eu digo o seguinte, olha. Nas nossas aulas,
não importa se usa ou se não usa. Nas nossas aulas, não importa se é obsoleto ou se não é. Importa que cai em prova. Se cai em prova, você tem que saber o que é. Tá aqui justamente a prova do que eu estou falando. Tá? Por quê? Cabos de rede hoje, padronizado, que você vai ter muito o quê? Você vai ter cabos de par trançado, por exemplo. Para redes locais, você vai ter cabos de par trançado, que são aqueles cabinhos azuis. A gente chama aquilo de cabo de par trançado, porque dentro daquele revestimento em PVC azul, você tem 8 pecinhas de fios trançadinhas. Você tem 4 pares. Por isso é chamado de cabo de par trançado. É o mais usado hoje para redes LANs cabeadas, tá? Aí você tem, digamos, para transferência de redes de longa distância, como, por exemplo, provimento de internet, TV a cabo, hoje você tem fibra ótica, tá? Mas já foi usado para rede de computadores um tipo de cabo que é chamado de cabo coaxial. O cabo coaxial, já para você entender de cara, é aquele cabinho que você instala a antena da tua TV. Tu não rosqueia atrás da tua TV um cabinho roliço, geralmente branco, que você rosqueia atrás da TV para ela pegar sinal da TV aberta? Não é isso? Aquilo ali é um cabo coaxial. Esse cabo já foi usado em redes de computadores, tá? Ele era usado em um tipo de rede numa topologia de rede chamada de topologia linear ou em barramento. Linear ou em barramento. Por que ele era usado nesse tipo de rede? Porque, olha, cabo de par trançado não aceita emenda. Fibra ótica aceita, mas não emenda, tá? Aceita a emenda, mas não dá para fazer com vários nós no mesmo cabo, tá? Sempre vai ter que puxar um cabo diferente para lá. E também, o único cabo que aceita isso é o cabo coaxial. O cabo coaxial é o único que aceita seccionamento, corte. E ele tem uns conectores que permitem justamente isso. Então ele diz, olha, que se conectam ao mesmo meio, olha aqui, olha, conectem ao mesmo meio de transmissão, ou seja, no mesmo cabo, tá? Eu não sei desenhar, mas eu acho que vai dar para você entender, olha. Faça de conta que isso aqui é um pedaço de um cabo coaxial, tá? Eu tenho aqui um conector, tá? Tá aqui um pedaço de cabo coaxial. Eu vou colocar bem aqui porque eu quero cortar, tá? Tá? Faça de conta que ele não tá cortado aqui. Só para você entender como é que isso se daria. Tá? Tá aqui o nosso cabinho coaxial. Eu quero instalar um computador aqui. O que eu faço? Eu corto esse cabo bem aqui. Instalo aqui um conector do tipo T. Tá? Puxo o fio. Instalo aqui o meu computador. Eu quero conectar outro computador. O que eu faço? Eu secciono o cabo bem aqui. Eu corto o cabo. Tá? Eu instalo aqui um conector do tipo T. Puxo o fio, instalo outro computador. Eu quero instalar outro computador nesse cabo. Eu corto o fio bem aqui, secciono ele, coloco aqui um conector do tipo T, puxo o meu fio e instalo o meu computador. Ou seja, os computadores estão conectados em um único cabo. Eles estão no mesmo meio de transmissão. Tá? O único cabo que permite isso é o cabo coaxial. Porque eu vou cortar e vou instalar os conectores do tipo T. Tá claro? Esse tipo de topologia é chamada de topologia linear ou em barramento. Tá claro? Só que isso aqui caiu em desuso. Por quê? É uma rede extremamente lenta. Ela é lenta porque o sistema de transmissão, ou seja, o cabo, ele só é utilizado quando ele estiver livre. Exemplo, faça de conta que esse computador está transmitindo dados para esse computador aqui, tá? Esse computador está transmitindo dados para esse. Se esse aqui tiver dados para transmitir também, ele vai ter que esperar esse aqui terminar de transmitir, liberar o cabo para ele começar a transmitir também. Ou seja, cria-se uma fila de transmissão muito grande, a rede fica lenta. Ela também é de manutenção muito difícil. Por quê? Se você entende, você percebe que você tem aqui uma rede, uma ligação em série. O que isso significa?
que se uma máquina dessa der bronca, toda a rede cai, toda a rede sai do ar. E como todos os computadores apagaram, fica difícil você determinar qual foi a unidade da rede que deu problema. Você tem que testar máquina por máquina até chegar àquela que deu problema. Deu para entender? Então você tem aqui justamente a de difícil manutenção e é extremamente lenta. Mas para você ver, ele está cobrando na prova. Esse tipo de topologia, onde os computadores se conectam ao mesmo sistema de transmissão, ao mesmo cabo, tá? É a linear ou em barramento. Ele coloca aqui, seria a topologia em anel? Não. A topologia em anel, você tem uma topologia onde o modo de transmissão é simplex, ou seja, ele vai só no sentido, tá? E foi desenvolvido pela IBM. É a Token Ring ou pode aparecer na prova também lá a IBM que fez. Seria em árvore? Não. Barramento positivo, olha. Linear ou em barramento. Seria a estrela? Não. A estrela é a mais usada hoje. Entendeu? Em escritórios, redes LANs. É mais usada hoje, onde você tem um concentrador e as máquinas são conectadas nele. Em malha? Também não. Então, nesse caso, essa topologia que ele descreve na quarta questão é a topologia linear em barramento. Então, a assertiva correta é a letra C. Deu para entender isso? Ficou claro? Bacana? Topologia de rede, tá? Vamos ver nossa quinta questão. No Google Drive, para acessar o item pesquisar de forma direta, tá? De forma direta, o usuário deve pressionar a seguinte combinação de teclas. Olha, aqui uma questão de tecla de atalho, né? Olha, entenda o seguinte. Esquece o Microsoft Office, tá? Esquece o Microsoft Office. Por que eu tô falando isso? Porque teclas de atalho no Office, mano, principalmente versão em português. Se for em inglês, tudo bem, tá? Mas em versão em português, esquece, porque as teclas de atalho dele não tem lógica, tá? Já se você pegar sistema operacional Windows, você pega a internet, você pega LibreOffice, as teclas de atalho são todas baseadas no inglês, tá? São todas baseadas no inglês. Por exemplo, selecionar tudo, Ctrl A de All. Imprimir, Ctrl P de Printer, tá? Colocar em negrito, Ctrl B de Bold ou Black. Colocar em itálico, Ctrl I de Italic. Sublinhar, Ctrl U de Underline, tá? Abrir documento, Ctrl O de Open. Salvar, Ctrl S de Save. Então, se tu levar em consideração o inglês, não tem como tu errar. Ele quer saber no Google Drive como é que você pesquisa. Como é que você pesquisa Finder? Então, você teria o Ctrl F, tá? Ctrl F de Finder. Seria o Alt E? Não, de jeito nenhum. Ctrl A, não. Ctrl A seleciona tudo, inclusive tudo, seleciona tudo no explorador de arquivos do Windows, né? No LibreOffice Writer, no Calc, no Impress. Não no Office, no Microsoft Office, tá? Ele não seleciona tudo com Ctrl A. Ctrl F, positivo, olha. Já ficamos com uma assertiva correta, a letra C. Ctrl R, também não. Ctrl R seria alinhar à direita. Ctrl R de writer, tá? De writer, right em inglês, direita, tá? Left, esquerda, right, direita, tá? Ctrl Shift K, também não. Esse Ctrl Shift K no Word, ele é o comando versalete ou caixa alta. No Word, tá? O versalete, é o efeito de fonte versalete, tá? Então, quinta questão, isso foi para, olha, Banco do Brasil, olha, de 2023. Você tem como assertiva correta a letra C, tá? Pesquisa com Ctrl F, tá? Vamos ver. Nossa sexta questão. A configuração de rede de um computador pode ser realizada de forma estática ou dinâmica. Quando a forma estática é utilizada, o usuário deve configurar parâmetros de rede manualmente, fornecendo, por exemplo, os endereços IPs da estação de trabalho e do roteador
padrão da rede local, certo? Por outro lado, quando se utiliza a forma dinâmica, o usuário deve configurar o computador para usar um protocolo de comunicação conhecido como, olha só, IP. Ele pode ser público ou ele pode ser privado, tá? Quem é que tem IP privado? As empresas que têm rede de computadores. Por exemplo, eu posso, se eu sou gerente sou administrador de uma rede de computadores de uma empresa, eu posso simplesmente atribuir para cada terminal da minha rede um IP diferente. Olha, o teu IP vai ser 189.192.01.02, 189.62.01.63. Deu para entender? Eu posso dar os meus IPs ali na marra. O meu IP é privado, eu faço o que eu quiser. Só que a internet tem um IP público. O IP público é o IP que a internet fornece para quando a minha rede se conectar à internet, a minha rede é identificada com o IP. Então, nesse caso, tu tens o IP da internet, que a minha rede foi conectada à internet, e os meus IPs aqui privados. Quando alguma rede, alguma máquina dentro da minha rede, ela faz uma solicitação para a internet, aí entra um protocolo chamado de NAT, a gente chama que o IP é nateado. É ele que vai fazer justamente a identificação de qual terminal aquela informação está sendo solicitada dentro da rede privada. Tá claro? O IP, porque eu me conectei à internet, é público, mas a minha rede aqui é privada. Só que isso pode acontecer um problema. Por quê? Eu posso atribuir à minha rede algum IP que já tenha sido usado. Aí o que eu provoco? Eu provoco um conflito de IP. Por exemplo, eu posso ter duas máquinas com o mesmo endereço. E em rede, tu não pode ter conflito de IP, porque duas máquinas com a mesma IP, elas podem até se conectar à rede, mas não recebem pacote nenhum. Porque tem dois endereços, vai enviar o pacote para quem? Para evitar isso, eu deixo a cargo de um protocolo fazer o fornecimento dos meus IPs dinâmicos. Em vez de eu usar o IP privado ali fixo, eu deixo o meu IP para ser atribuído justamente de forma dinâmica, ou seja, a máquina ao se conectar, ela vai receber um IP daquele momento que ela está sendo conectada. Quem é o responsável por fazer isso? Um protocolo chamado de DHCP, tá? O Dynamic Host Configuration Protocol, o protocolo de configuração de hosts dinâmicos. O DHCP é o protocolo responsável pela administração e concessão dos IPs dinâmicos. Tá claro? Fica a cargo dele. Tanto que você pode ir no seu computador, lá dentro das propriedades do TCP/IP, você vai ver lá, atribuir IP de forma dinâmica. Quem é que vai administrar isso? Justamente o DHCP. Tá claro? Então ele coloca aqui, seria o DNS? Não. DNS é o Domain Name System, é o sistema de nomes de domínios. É ele o responsável por fazer a resolução de nomes de domínios em números de IPs e vice-versa. Tá? O que acontece? Quando você digita um domínio na barra de endereços, www.microsoft.com, é a mesma coisa que você está digitando o IP da Microsoft. Quem é que faz essa resolução, essa conversão do nome do domínio que você digitou com o IP da Microsoft? Justamente o DNS. É o Domain Name System, o sistema de nomes de domínios, mas não é ele. Seria VPN. VPN não é protocolo. VPN é Virtual Private Network. É uma rede privada virtual. A VPN ela se forma quando você utiliza um meio inseguro para transportar informações de forma segura. Antigamente, as VPNs elas eram instituídas aonde? Na linha telefônica. Como era a linha telefônica, que era usada para se conectar à internet, a linha telefônica era o meio inseguro. Então, na linha telefônica se formava o que nós chamávamos de tunelamento, aonde é uma espécie de túnel, um túnel virtual, e todas as informações que são trocadas enquanto esse túnel estiver estabelecido, elas são criptografadas. Ninguém tem acesso, tá? Só que hoje, qual é o meio inseguro que a gente usa? A internet. A internet é um meio extremamente hostil, inseguro. Então, forma-se na internet esse tunelamento e só vai ter acesso a justamente quem estiver participando dessa conexão.
ninguém mais tem acesso, porque toda a transmissão ali ela é criptografada. Mas não é o caso aqui para atribuir IP. Seria o DHCP positivo, olha. Ele já fica aqui na letra C. Seria o Wi-Fi, não, é um padrão de conexão de rede sem fio. O FTTH também não, tá? Também não. Então, sexta questão, questão de protocolo, né? A gente fica como assertiva correta a letra C. Beleza? Ainda temos mais na nossa revisãozinha aqui da Caixa Econômica. Ele coloca aqui, olha. Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico, enviar um e-mail, né? Para um destinatário por meio, exemplo, do Microsoft Outlook, é possível enviar cópias dessa mensagem para outros destinatários. Considere que uma pessoa, tá? P1, enviou uma mensagem para uma pessoa, P2, com cópia para uma pessoa, P3, e com cópia oculta para uma pessoa, P4. Nesse cenário, uma vez que essa mensagem tenha sido enviada e recebida por todos, olha, ele tentou complicar aqui, né? 6 gramas para Rio, né? Ano de 2023. Presta bem atenção. Ele está chamando isso aqui de pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4. Só que P1, a pessoa 1, ela é quem? Ela é justamente quem enviou o e-mail, tá? É quem vai preencher o campo D, né? Esse aqui é quem enviou. Já o P2 e o P3 são copiados. O P2 e o P3, esse aqui é CC, esse aqui é CC, tá? Cópia carbono ou com cópia, tá? O certo é cópia carbono, porque isso vem do inglês, carbon copy, né? Só que brasileirou, né? Virou com cópia. As próprias organizadoras consideram. Então, cópia carbono ou com cópia tá valendo. Então, ele enviou, isso aqui é o emissário, né? Foi ele que enviou o e-mail, tá? E ele enviou com cópia para P2 e para P3. Só que para P4, ele enviou com cópia carbono oculta, ou com cópia oculta, tá? O que vai acontecer, tá? Esses 3 aqui vão receber o e-mail que o P1 enviou, tá? Esses 2 copiados, esse aqui como cópia oculta, o P4 como cópia oculta. Só que P2 e P3 não vão saber que o P4 foi destinatário de cópia. Por quê? O e-mail dele é omitido do cabeçalho do e-mail. Tá claro? Então, ele envia o e-mail, P2 e P3 estão sabendo que os 2 foram copiados no e-mail, tá? Mas P4, eles não vão saber que foi destinatário. Por quê? Porque ele entrou como cópia oculta. Tá claro? Gilson, se ele responder esse e-mail, bom, e-mail tu pode responder a todos e encaminhar. Se um desses 2 aqui, olha, tá, resolver responder, ele vai responder para o P1. Foi quem enviou o e-mail, é ele que vai receber a resposta. Agora, se ele escolher responder a todos, quem vai receber? E, digamos, o P2 resolveu responder a todos. Ele vai responder para o P3 e para o P1. Tá? E Gilson, o P4 não, o P4 não vai receber, porque lembra que ele teve o e-mail ocultado? Tá? Ele não vai receber resposta. Tá? O P4 poderia receber se o P2 resolvesse encaminhar, se desconfiasse e encaminhasse a resposta para ele. Mas não é o caso. Tá claro? Então, foi isso que aconteceu. Mas o que ele quer saber? Nesse cenário, uma vez que essa mensagem tenha sido enviada e recebida por todos, P2 saberá que P1 foi remetente da mensagem e que nenhuma cópia foi enviada. Não, ele vai saber. P2 vai ver que P3 também foi copiado. Tá? O remetente é P1, tá valendo, mas ele vai saber que foi, tá? Mas que foi enviado, ele vai saber que P2 recebeu. P4 ele não vai saber. Então descarta a letra A. P2, P3 e P4 receberão a mensagem de P1. Apenas P3 saberá que P4 recebeu uma cópia. Não, ninguém vai saber que o P4 recebeu, porque ele recebeu em cópia oculta. Só o remetente aqui que vai saber
que enviou para ele, mas mais ninguém. P2, P3 e P4 receberão a mensagem de P1, mas P2 e P3 não saberão que P4 recebeu uma cópia. Pronto. Tá aqui, nossa, só tá dando letra C, né? Só tá dando letra C, mas foi o que deu, é o certo, olha. P2, P3 e P4, tá? Receberão a mensagem de P1, mas P2 e P3 não saberão que P4 recebeu a cópia. Pronto, já ficou a letra C, tá? P4 saberá que P2 e P3 receberam uma mensagem, não. Mas não saberá que o remetente foi P1 desde quando? P4 saberá que P3 foi remetente. Não, P3 não é remetente. P3 também é destinatário da mensagem de uma cópia enviada para P2. Não, nada a ver. Ele quis dar um nó na cabeça da pessoa, em vez de chamar, né? Podia dar nome, Maria, mandou um e-mail. Não, é P1, P2, P3 e P4. Mas tudo bem, tá? Então, sétima questão, a gente fica com uma assertiva correta de novo, né? A letra C, tá? É uma questãozinha chata, por isso que eu digo, 6 gramas é chata, mas não é tão difícil, tá? Vamos ver nossa oitava questão. Ele coloca aqui, olha. A resolução 740/220 da Anatel, tá? Aprovou o Regulamento de Segurança Cibernética. Regulamento de Segurança Cibernética aplicado ao setor de telecomunicações, que tem por objetivo estabelecer condutas e procedimentos para a promoção da segurança nas redes e nos serviços de telecomunicações. Na resolução é apresentada a seguinte definição: espaço virtual composto por um conjunto de canais de comunicação da internet e outras redes de comunicação que garantem a interconexão de dispositivos de tecnologia da informação e comunicação e que engloba todas as formas de atividades digitais em rede, incluindo o armazenamento, processamento, compartilhamento de conteúdo, além de todas as ações humanas ou automatizadas conduzidas através desse ambiente. Na resolução citada, essa é a definição de espaço humano. Pode parecer complicada, né? A resolução da Anatel. Não, mas ele está simplesmente descrevendo o mundo em que praticamente a maioria vive hoje. A maioria vive hoje no mundo virtual, né? A maioria hoje vive o quê? Basicamente na internet, para suas comunicações, para o seu trabalho, para o seu entretenimento, para a sua informação. Tudo hoje é internet. E a segurança da informação, ela se dá justamente em dois ambientes, o físico e o virtual, e o cibernético. Tá? Tanto você deve ter ouvido falar em cibersegurança. O que é a cibersegurança? É a segurança da informação dentro do mundo digital, dentro do mundo cibernético. Então, essa resolução, ela define justamente isso, tá? Ela está descrevendo o que é esse mundo cibernético, aonde as pessoas hoje, a maioria, vive, e também aonde é necessário uma questão de segurança maior. Está só enquadrando o que é, tá claro? Então, ele diz aqui, na resolução citada, essa definição de espaço de interredes, não. Intrarredes, também não. Extra-redes, também não. Cibernético positivo, olha, não deu letra C dessa vez. Metaverso, também não, tá? Isso, inclusive, é assunto da tua prova. Metaverso, ciberespaço, tá? A segurança da informação, ela é justamente o lado que se preocupa com a informação, mas não só no modo cibernético, tá? A segurança da informação, ela também está baseada em critérios de proteção física da informação. Por exemplo, backup. Backup é uma forma de proteger a informação contra perda ou sequestro. A perda da informação se dá somente porque um problema no HD? Não, o HD pode ser roubado. Deu para entender? Não adianta nada você ter ali os dois fatores de desbloquear o seu celular se você deixar seu celular em qualquer lugar, na academia, você fica parado na frente, na calçada com o celular na mão. Ou seja, fisicamente ele não está seguro. Pode estar seguro as informações, mas fisicamente o celular não está seguro. Deu para entender? Então a segurança da informação ela visa justamente esses dois campos. Mas aqui no caso, ele trata do mundo
cibernético. Então, oitava questão, a gente fica aqui no caso como assertiva correta a letra D. Beleza? Vamos ver. Nossa nona questão, né? Ele coloca aqui. Um dos tipos de ataque que o firewall de um site deve impedir é aquele em que um invasor envia um pacote SYN do protocolo TCP para estabelecer uma conexão. O site aloca um slot de conexão e envia um pacote de sinalização SYN mais Action, ACK. Como resposta, se o invasor não responder, o slot fica alocado até um tempo limite. Se o invasor for programado para enviar um número excessivo de solicitações de conexão, todos os slots serão alocados e nenhuma conexão legítima será afetada. Esse tipo de ataque é conhecido como, olha só, é um ataque de acesso negado, tá? É um ataque de denial of service. Um ataque de denial of service, ele pode ser realizado com alguns robôs, mais precisamente um tipo de worm. Dentro da classificação dos malwares, você tem um malware chamado worm. O worm é um verme, tá? O worm não é um vírus, o worm é um verme. Teu computador pode pegar verme também, não sei se você sabia disso. Gilson, vou dar para ele 2 comprimidos de vermectina, né? Vou dar 2 colheres de epteromagma para ele botar as vermes. Não. Por que um worm ele é um verme? Ele não é um vírus. Porque ele não precisa de hospedeiro para invadir os computadores. O worm ele se propaga em rede, explorando vulnerabilidade de software, vulnerabilidade de segurança de rede. Gilson, o que seria uma vulnerabilidade de software? Um programa que não foi atualizado. Por exemplo, tem gente que usa o sistema operacional Windows pirata e não atualiza. E o Windows ele é cheio de backdoor natural, falhas na programação dele, tá? Que quando essas falhas são descobertas, elas são usadas para o sistema ser invadido. Quando a Microsoft atualiza o Windows, ela tenta corrigir essas brechas, tenta corrigir essas falhas. Se o cara usa o Windows pirata, ele não vai atualizar e o computador vai estar escancarado com um monte de porcaria invadida. Então, essas falhas de segurança da pessoa permite que o seu computador seja invadido, principalmente por um worm. Quando acessar a internet, o worm pode invadir o computador dele. Só que não é qualquer worm. É um worm que nós chamamos, é um worm do tipo bot. Bot, um robô, tá? Só que um bot só, uma andorinha não faz verão, né? Um bot não faz nem cócegas, tá? Eu preciso de vários. Digamos, eu vou falar em tese, tá? Para você entender. Digamos que eu disponibilize na internet um worm para que ele infecte usuários protegidos. Eu vou ser bem modesto. Digamos que o meu worm ele consiga invadir 50 mil computadores. 50 mil máquinas infectadas com o worm que eu disponibilizei, tá? 50 mil computadores, eu já formo uma rede. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma botnet. O que acontece? Eu assumo o controle dessas 50 mil máquinas remotamente e os seus donos não vão saber que eu estou controlando essas máquinas remotamente, tá? Eu pego essas 50 mil máquinas e faço um ataque. Como ele coloca aqui, olha, ele faz a solicitação, dispara para estabelecer uma conexão. Só que ele aloca o slot para se conectar, só que eu não me conecto. O slot fica aberto por um tempo. Só que aí eu fico mandando requisição. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou derrubar a rede que eu ataquei, um site, uma rede de uma empresa, de um provedor de internet. Porque 50 mil acessos sendo solicitados ao mesmo tempo, os servidores não dão conta de processar tudo isso. Eu derrubo a rede. Isso é um ataque de denial of service. É um ataque de acesso negado. Um ataque de acesso negado ele ocorre quando acessos legítimos são impedidos de ter sucesso por conta de um excesso
de acessos ilegítimos. Tá claro? Beleza? Então, nesse caso, o que está descrevendo aqui é um ataque de denial of service, é um ataque de DOS, tá? Então, olha aqui, a gente já fica como assertiva aqui, correta? A letra A é um denial of service que é feito com esse tipo de botnet, tá? Gilson, por que não pode ser um DDoS? Porque ele coloca na questão o seguinte, olha, é um tipo de ataque que o firewall, que o site deve impedir em que um invasor envia um pacote, tá, para estabelecer conexão. O site, olha, aloca um slot de conexão e envia um pacote sinalizando o ataque uma resposta. Se o invasor não responder, o slot fica alocado. Ele está dizendo que ele está atacando um site. Isso é um ataque direcionado, tá? Está atacando um site, isso é um ataque direcionado. Agora, se ele pega essa botnet dele, ataca o site, ataca um provedor, ataca servidores do governo, site, outros sites por aí o ataque fica distribuído. Aí vira um ataque de DDoS. Um ataque de Denial of Service é quando você tem um alvo, um foco, tá? O DDoS é quando você elege vários focos e ataca tudo, tá? Tanto, olha, que é o Distributed Denial of Service, é o acesso, o ataque de acesso negado distribuído. Não é o caso que ele está descrevendo aqui na questão. Então, por isso, não pode ser a letra B. Seria um ataque de phishing? Não. Phishing já está dentro da engenharia social. No phishing, você envia um e-mail para a pessoa, né, tentando obter dela uma resposta para escolher informações privilegiadas. Digamos que ela é do banco, que ela tem que atualizar cadastro, que ela é do provedor de internet, que ela tem que atualizar o cadastro dela. A ideia é coletar informações para, depois dessas informações, fazer o ataque. É um ataque de phishing, tá? Você levanta o maior número de informações a respeito da pessoa para viabilizar esse tipo de ataque. Isso não é um malware, é um ataque de phishing, tá? Phishing vem do inglês, ó, isca, pescaria, tá? Seria um tunelamento de DNS? Não, tem nada a ver. Um ataque de cadeia de suprimento? Também não, nada a ver. Então, a nona questão, né? Nós ficamos como assertiva correta, a letra A. É um denial of service porque ele foi direcionado. Se fosse distribuído, seria um denial of service de distribute, tá? Distribuído. Beleza? Vamos ver. Nossa 10ª questão, olha. Um aspecto importante que as redes sociais, permitem configurar é a privacidade de seus usuários. O WhatsApp é um aplicativo que permite o envio e o recebimento de mensagens instantâneas e a realização de chamadas de voz e de vídeo. Um exemplo de configuração relacionada à sua privacidade, que o usuário pode fazer nesse aplicativo no telefone celular é... vamos lá. Apresentar a informação de visto por último apenas a cada 8 horas. Não, ao contrário. Se você tira o visto por último, desliga tudo, né? Isso dá uma confusão. Né? Isso faz casal brigar, né? Por que tu desligou o visto por último? Né? Por que tu desligou o online? Ixi, mano, isso dá uma confusão. Mas tudo bem, vamos lá. Não é o caso aqui da letra A. Bloquear grupos que tenham muitas mensagens em um mesmo dia? Também não, tá? Só porque bloquear somente esse... Pode bloquear, mas ali na marra. Não uma questão de configuração de segurança para isso. Controlar quem pode tornar offline esse usuário. Não, ninguém pode tornar esse usuário offline. Só ele. Tá? Vai lá e ou desconecta ou simplesmente desliga o online lá em cima. Tá? Desativar a criptografia de ponta a ponta no envio de mensagens entre pessoas? Não. Isso aqui não é tu que escolhe. É o WhatsApp que já aplica essa criptografia. Tá? De ponta a ponta. Enviar mensagens temporárias? Positivo. Tá? Positivo. Enviar mensagens temporárias, ou seja, passa um tempo, ela vai lá e apaga, tá? Isso já tinha no Telegram, o WhatsApp simplesmente ele atualizou. Então, nesse caso, 10ª questão,
Olha, isso é questão do Banco do Brasil também, tá? Assertiva correta, que nós ficamos é a letra E. Deu para entender? Beleza? Vamos ver. Tem mais? Vamos ver. Acabou! Meu querido, sinceramente, eu espero que essas informações sejam de grande valia, tá? Para você que está aí nessa empreitada e fazer o concurso público da Caixa Econômica Federal. São questões da tua organizadora e eu espero que isso tenha trazido para você alguma luz no sentido de esclarecer algumas dúvidas. Ficou até aqui comigo? Muito obrigado pela tua atenção, pela tua confiança no nosso trabalho. E se gostou, deixa um like aí pra gente, incentiva a gente a continuar aqui trazendo esse tipo de informação para você. E se quiser, considere aí se inscrever no canal, tá? Do Gilson Fernandes, professor Gilson Fernandes, que a gente sempre agora vai estar aqui, tá? Minha mãezinha sarou, graças a Deus, tá sarando. Mas a gente vai voltar com a nossa rotina de postagem de vídeos aqui para você que quer fazer concurso público, tá? E tem aí uma gama de coisas que você pode fazer. Você pode comentar, se você quiser, deixa pelo menos um oi aí pra gente. Você pode compartilhar. Sabe de alguém que vai fazer o concurso da Caixa? Manda esse vídeo para ele. Quem sabe não ajuda de alguma forma, tá? Ajuda a gente a ajudar você, tá ok? Então, eu só quero dizer para você, Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa empreitada e que tudo dê certo na sua vida e que você vai passar na Caixa Econômica. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.